Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sinecom, Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Hoje, dia 18 de novembro de 2021, são exatamente 20 horas. Estamos aqui diretamente do Instagram do Sinecom, Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, para realizar mais uma live, num bate-papo muito especial, como sempre, só que hoje trazendo uma convidada que vai falar sobre o Conselho Tutelar. Hoje, dia 18 de novembro, é o dia do Conselheiro Tutelar e é importante a gente abordar esse assunto para que você, comerciário e comerciária, fique por dentro dessa temática que envolve várias questões, inclusive não só trabalhistas, como também sociais, mas principalmente na questão do direito da criança e do adolescente. Sempre trazemos aqui pessoas que possam falar sobre as diversas temáticas, principalmente sobre as questões trabalhistas, mas é importante também abordarmos alguns temas que a gente chama assim de transversais, né? Para que a gente possa aqui deixar vocês, comerciários e comerciárias, cada dia mais bem informados, certo? São 20 horas e 2 minutos, diretamente no Instagram do Sinecom. Vamos trazer hoje a Janete Araújo, ela que é conselheira tutelar da região do Valentina, vai estar nesse bate-papo de hoje conosco. Lembrando que a live ela fica gravada no Instagram do Sinecom, então se você não acompanhou as outras lives, você também pode acompanhar. Se você quiser, pode acompanhar também a live pelo Facebook, que vai ficar postada depois também lá no Instagram, no Facebook do Sinecom, ou no YouTube e no site do sindicato, www.comerciario.com.br, www.comerciario.com.br. E na mais nova plataforma de comunicação do Sinecom, que é o aplicativo do sindicato. Você vai lá no Google Play, no Play Store, baixa o aplicativo, digita lá Sinecom, baixa, instala. Além de você ficar por dentro das lives que acontecem aqui todas as quintas-feiras às 20 horas, também você pode acessar no aplicativo a convenção coletiva para fiscalizar a garantia dos seus direitos. Temos também a lista de convênios nas empresas na área de saúde, de educação, de serviços, onde você, sócio, tem direito a descontos, só basta apresentar a carteira do sindicato. Lá também tem a lista de feriados, serviços, enfim, várias informações disponíveis no aplicativo, também no site. Ok? Então fique ligado aí conosco. Daqui a pouco vai estar entrando aqui na nossa live a Janete Araújo, para batermos um papo sobre o Conselho Tutelar, já que hoje, dia 18 de novembro, é dia do Conselheiro Tutelar. Só destacando que muitas pessoas estão interagindo conosco, estão perguntando sobre o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, perguntando se é feriado. Não existe lei estadual, nem lei municipal, no caso aqui de João Pessoa e da Grande João Pessoa, nas cidades aqui da região metropolitana, que decrete, que determine o dia 20 de novembro como feriado, Dia da Consciência Negra. Então, não é feriado, certo? Oficial, estabelecido por lei municipal ou estadual, o Dia da Consciência Negra. Não é feriado. Só é feriado, o sindicato só pode cobrar e exigir que a empresa pague os R$ 57,00 mais a folga, quando há uma lei municipal ou federal. Então, sempre a gente posta nas redes sociais do sindicato essa questão relacionada aos feriados, certo? No caso, dia 20 de novembro, como não é feriado, então o trabalhador ele pode trabalhar normalmente, certo? Sem haver a necessidade do pagamento dessa conquista do sindicato no valor de R$ 57,00 e uma folga. Já os outros dias, que são de fato feriados, decretados por lei, seja federal, seja municipal, seja estadual, aí sim, quando há lei, podemos
cobrar, exigir que a empresa de fato pague os R$ 57,00 mais a folga, ok? Então fique ligado aí conosco, estamos aqui inclusive também para tirar dúvidas sobre várias questões que estão sendo abordadas. Dia 8, estão perguntando aqui sobre o dia 8. Dia 8 é sim feriado municipal, no caso aqui de João Pessoa, e nós vamos citar também as outras cidades, que tem algumas cidades aqui da região metropolitana, que também é feriado. Nós vamos colocar aí nas redes sociais detalhadamente onde é feriado, dia 8 de dezembro, colocando as suas respectivas leis, certo? Daqui para o dia 8 de dezembro vamos estar colocando aí a lista das cidades aqui de João Pessoa, mais a região metropolitana, onde considera-se de fato feriado, porque existe uma lei que estabelece o dia 8 como feriado, certo? Então, fique acompanhando aí nossas redes sociais, nossas postagens, para que você fique ligado aí nas informações que o Sindicato dos Comerciários sempre traz aqui para vocês. Já agradecendo a presença do nosso presidente, o presidente dos Sindicatos Comerciários, o Rogério Braz. Vários comerciários e comerciárias estão aqui acompanhando. A diretora do SEAC, que inclusive já participou aqui da live do Sinecom, a Ana Carolina. Um grande abraço, Ana, tudo de bom para você, para sua família. O Antônio, o Everton Veloso, a Janaína, o Enzo, Felipe, a Mônica, certo? O Charles, enfim, todos os comerciários e comerciárias que estão entrando aqui na nossa live, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. O sindicato, inclusive, vem realizando uma série de visitas, uma série de ações nas categorias comerciárias, aqui na categoria comerciária, em várias empresas, visitando hoje, inclusive, a família comerciária da empresa Martins Distribuidora. O vice-presidente Jacinto Vitorino esteve lá junto com os diretores Antônio e Edilton, né, para esclarecer a categoria comerciária sobre várias questões, conquistas e direitos e benefícios estabelecidos pelo sindicato, além também de tirar dúvidas e falar sobre a importância da vacina e da campanha permanente de sindicalização. Então, muito importante essas visitas do Sinecom, muito importante essas visitas para que a gente possa estar cada vez mais juntos da categoria comerciária. Também visitas aos comerciários do açaí, né, do açaí atacado, da estrada de Cabedelo e também aqui do Geisel. Vão ser realizadas uma série de visitas para os comerciários do açaí. Então, interaja conosco aqui nas redes sociais e também no aplicativo, tire suas dúvidas e o sindicato Sinecom estará aí presente para poder esclarecer aí essas dúvidas. Felipe está perguntando, essa deve pagar a parcela do 13º salário, tem até o dia 20 de dezembro para ser pago, Felipe. Essa parcela do 13º tem até o dia 20. Tem também o comerciária Mônica, boa noite, eu quero saber se o vale alimentação para ser pago até, deixa eu ver aqui, até que dia? Ele tem que ser pago por dia trabalhado. Tem empresas que pagam o mês inteiro, né? Já dá o do mês inteiro. Tem empresa que paga por quinzena, tem empresa que paga por dia. O interessante é você ter à disposição todo dia aquele valor de 8,30, né? Para que você possa almoçar. Mas ele é pago por dia trabalhado. Aí varia de empresa para empresa, contanto que de fato ele seja pago. Se a empresa não estiver pagando no dia correto, não está disponibilizando o valor correto, você pode ligar para o 3241-5552 para poder justamente esclarecer aí e tirar dúvidas, além de fazer a sua denúncia, né, anônima, inclusive, para que o comerciário possa notificar
a empresa por descumprimento, né, da convenção coletiva, certo? Já estou fazendo aqui contato com a Janete Araújo, para que ela possa já entrar aqui para interagir conosco e iniciarmos aqui a nossa live, o nosso bate-papo sobre o Conselho Tutelar. Hoje, dia 18, dia do Conselheiro Tutelar. Aí o Felipe está falando aqui, aproveitando aqui, tirando as dúvidas, a primeira parcela. Cadê aqui? Eu sei que a segunda parcela é até dezembro e a primeira parcela do 10º pode ser pago até quando? Aí o Rogério está falando aqui, muito boa a interação do Rogério. O auxílio alimentação deve ser pago no início do mês, para que o trabalhador possa se alimentar durante o mês. Isso mesmo, Rogério Braz, presidente aí do Sinecom, tirando as dúvidas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Você que está tirando suas dúvidas pode inclusive aí acompanhar a interação do presidente do Sinecom, que está aqui conosco também interagindo na nossa live. Também já está aqui conosco o Eliezer Gomes, também diretor do Sindicato dos Comerciários e também diretor da nossa confederação, a Confederação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da CUT, a Contrax. Ok, tem mais pessoas aqui interagindo. Ok, na pergunta aqui é o Felipe, também já foi respondido. Vendo aqui as interações. Rogério colocando aí, juntos somos mais fortes. Ok, então comerciários e comerciárias interagindo aqui na live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Fazendo contato aqui com a Janete. Deixa eu falar com ela aqui pelo o WhatsApp. Olha aqui pelo Instagram, já estamos no ar. Deixa eu ver se eu vejo o perfil dela aqui como Conselho Tutelar. Ok, Janete já está aqui, deixa eu... Aproveitando para ter várias interações. Ok, já está entrando aqui a Janete Araújo, conselheira tutelar da região do Valentina. Muitas interações aqui, Janete. Acabei perdendo aqui a sua entrada na live, viu? Me desculpe. Travando. Boa noite, Janete. Está me ouvindo? Oi. Certo. Se tiver dificuldade... tá um pouco travando aí a sua internet, mas qualquer coisa você sai e entra novamente. Vai ter um X aí do lado direito, na parte de cima. Estamos te ouvindo agora. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo. Conseguiu ouvir? Boa noite, Marcel. Beleza, Janete. Boa noite. Queremos agradecer a você por estar participando aqui conosco nesse dia tão especial, dia do Conselho Tutelar, conselheiro da Conselheira Tutelar. É um espaço, uma instituição tão importante para que a gente possa abordar
muitas pessoas ouvem falar, muitas pessoas nem nunca ouviu falar, e é importante a gente trazer essa temática porque os números, infelizmente, no Brasil, são números cada dia mais preocupantes em relação ao descumprimento dos direitos da criança e do adolescente, a exploração do trabalho infantil, a exploração sexual infantil, a questão também de estupros, várias e várias questões envolvendo as crianças e os adolescentes, e infelizmente a gente precisa de ter cada vez mais pessoas, organizações e instituições sérias que lutam pela defesa do direito das crianças e dos adolescentes, né? A gente, inclusive, antes de iniciar nosso bate-papo, Janete, deixa eu só interagir aqui com os comerciários, muita gente tirando dúvidas. No final da live, gente, qualquer coisa a gente vai interagindo com relação às dúvidas trabalhistas, mas o Rogério e vários outros diretores do sindicato estão aqui. Se vocês forem colocando aí algumas dúvidas relacionadas às questões trabalhistas, o Rogério vai interagindo e respondendo, mas você pode depois, comerciário, enviar no direct, que a gente vai responder. E em relação às dúvidas com relação à atuação, papel do Conselho Tutelar, a Janete já está aqui conosco para interagir e a gente bater esse papo. Boa noite, Janete, muito obrigado, seja bem-vinda. Boa noite, Marcel. Eu que agradeço, né, o convite do Sinecom, na sua pessoa, também do contato feito pela minha amiga Ana Cristina, também de luta, né, mulher de luta, que tive a oportunidade de estudar com ela na Fundação Bradesco no meu ensino médio. É uma amizade da adolescência para a vida toda, como a gente diz, né? É muito amor, um vínculo que foi formado na adolescência. E assim, fiquei muito feliz com esse convite num dia tão especial para nós, conselheiros tutelares, né? O Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, 18 de novembro. É uma data especial, onde essa semana toda estamos participando de eventos, de formações, né? Hoje mesmo eu cheguei aqui quase no horário da live, viu, em casa. Eu estava vendo algumas postagens e vi que tem alguns colegas participando dessa formação. Eu digo, Janete deve estar aí, e quando eu entrei aqui, vi que você entrou posteriormente, ela atrasou um cabelinho de sapo, como diz o Matuto, né? Justamente por estar nessa formação que é constante, né? É constante, né? Deve ser, né? O município ele tem por obrigação e é previsto em lei essa questão da formação continuada dos conselheiros tutelares, né? Então, assim, antes eu gostaria de me apresentar, né? Como você já falou, sou Janete Araújo. Meu segundo grau foi na Fundação Bradesco, aqui no Valentina, no bairro do Valentina, onde eu sou moradora desde a sua fundação, né? Então, cheguei aqui na minha pré-adolescência e resido até hoje, né? Meus pais ainda moram ali próximo ao 5º Batalhão e eu moro em Paratybe, né? Que faz parte do Grande Valentina. Tenho muito orgulho de ser moradora dessa comunidade. Então, assim, conheço o território, né? Pela minha vivência. Depois do meu ensino médio na Fundação Bradesco, eu cursei o curso de psicologia, né? Então, minha formação é de psicóloga. Depois eu fiz 2 pós-graduações, uma em cognitivo comportamental e outra da saúde hospitalar. E aí comecei minha atuação sempre nessa trajetória lidando com crianças e adolescentes, né? Participei do Projovem Adolescente, que era o antigo agente jovem aqui no município de João Pessoa, onde fiz parte da equipe técnica enquanto psicóloga. Depois eu comecei a atuar neste mesmo projeto no município de Santa Rita, onde eu fiquei aproximadamente 3 anos. Lá participei da implantação deste projeto. Depois fiquei na coordenação, né, durante esse tempo. E aí retorno para atuar em João Pessoa, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que vai estar atendendo vítimas das mais diversas violências e suas famílias, né? Crianças e adolescentes, mas também dando suporte a essa família. Então, minha trajetória toda vai se dando nessa luta junto à garantia de direitos humanos de criança e adolescente. E fico feliz desse momento com você, porque eu sei que você também é de luta. É verdade. Né? Então, quando a gente conversa com pessoas que estão sempre lá de mãos dadas, tentando, né, fazer valer pelas outras pessoas, isso nos fortalece, né? Então, por isso, fiquei muito feliz. E aí, depois dessa atuação no CREAS,
foi quando, depois eu atuei um tempo ainda na educação, e aí foi quando veio, em 2013, né, a abertura de um processo para o processo de escolha do Conselho Sudeste, com sede lá no Gás. Na época não existia ainda a região Valentina. Valentina fazia parte da região Mangabeira. João Pessoa só contava naquela época, até 2015, com 5 regiões. E aí eu propus meu nome após passar pelo processo de escolha, né, que antes acontece uma inscrição. Nessa inscrição são vários requisitos, não é? Desde documentação, a questão de que está previsto lá na lei, no Estatuto, na Lei 8.069/90, de 1990, que é a lei federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da idoneidade moral, a questão de ter no mínimo 21 anos, né? No mínimo 2º grau, e residir no município, né? Também, onde você está propondo seu nome. E aí eu fiz minha inscrição. Aqui em João Pessoa, não acontece em todo o Brasil, mas em alguns municípios, tem que fazer uma prova. Se você for aprovado nessa prova, primeiro vem a prova de documentação e depois a prova que é com a lei, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Nessa prova de documentação, inclusive, tem que comprovar, eu não sei se ainda está assim, experiência em atuação na área dos cuidados da criança e adolescente, não é isso? Você tem que apresentar uma declaração com um mínimo de 2 anos, né, de atuação com crianças e adolescentes, mas tem que ser instituição cadastrada no CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, essa não é só uma declaração que atua, porque às vezes a pessoa, por exemplo, trabalha num grupo de uma igreja, de uma associação, de alguma coisa do tipo, com crianças ou adolescentes, mas não é uma instituição cadastrada lá no CMDCA. Então, também tem essa questão, né? E aí, você apresenta toda essa documentação, passado essa fase de documentação, que é toda conferida, estando ok, aí vem o processo, vem a questão da prova, né? E nessa prova é onde sempre há um filtro maior, né? Em relação a essa prova. Então, consegui ter êxito na documentação em 2013, também na prova. E aí me submeti pela região Sudeste com sede no Gás, na época, para o conselho de lá. Fui eleita pela primeira vez para um mandato chamado Mandato Tampão, que foi um mandato curto de 2013 a 2015. E aí, em 2015, foi criado mais 2 novas regiões, que foi a região Valentina e a região Cristo. E aí, nada mais justo do que pensar assim, agora sim, agora eu vou lá, né? Vou lá para a minha comunidade, vou lutar por minha comunidade. E aí me submeti mais uma vez à questão da documentação, na questão da prova, né? E fui para o processo de escolha. Em 2015, assumindo o mandato em 2016, nessa região Valentina, que durou até 2020, porque são 4 anos. O que equivale o mandato, em João né? Pessoa, então, atualmente, até 2020. João Pessoa atualmente tem 7 regiões, né? Que é Mangabeira, a Cristo, 7 Valentina regiões. E as outras que você citou aí, que é Norte, Praia, Sudeste e Sul, né? Exatamente. E aí, né, em 2016 a 2020, cumpri esse mandato aqui. E 2020, novamente, passei por todo o processo, né? Todas as vezes tem que acontecer. A questão de documentação, a questão da prova e a questão da população escolher através do voto, né? Nesse processo de escolha, e estou nesse 3º mandato aqui com muito orgulho na minha região, né, Valentina. Janete, para quem está nos acompanhando, talvez nunca ouviu falar em Conselho Tutelar, né? Já falamos aqui sobre as regiões, né? Estou aqui com o site aberto, Mangabeira, Valentina, Cristo, né? E região Norte, Praia, Sudeste e Sul. Você atua na região Valentina. Para quem nunca ouviu falar em Conselho Tutelar, o que é o Conselho Tutelar e o que de fato ele faz, né, de importante para a sociedade, de modo geral? Primeira coisa que tem que pensar quando pensar em Conselho Tutelar é na lei, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 8.069/90, né? Que nasce no dia 13 de julho de 1990. Esse ano fez 31 anos de existência. E aí o Conselho, ele nasce a partir da lei. Antes da lei não existia o Conselho Tutelar, né? Então,
A partir que a lei nasce, o conselho também nasce, que ele está previsto nessa lei. E lá no artigo 131. Então, todas as vezes que a gente for interagindo, provavelmente eu vou consultar a lei para que a gente fale de acordo com a lei, para que o pessoal que esteja acompanhando compreenda melhor, né? E aí, como você falou, o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento de direitos humanos de crianças e adolescentes, definido na lei, no Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele não é sediço, ele é um órgão, assim como é o Ministério Público, a Vara da Infância, né, outros órgãos que também existem. O Conselho, ele é um órgão, porém funciona diferente, não é órgão de justiça. Ele faz, sim, a justiça mais administrativa, quando o direito humano de criança e adolescente é violado. E ele é um órgão permanente, porque quando criado a partir da lei, não vai ser presidente, não vai ser governador, não vai ser prefeito, que vai chegar, por exemplo, bater na porta do Conselho Região Valentina e dizer, olha, eu não quero mais que funcione. Ele está previsto em lei, ele é permanente. Então, ele sempre vai existir. Vai haver o quê? A questão da rotatividade dos conselhos que são eleitos a partir da escolha da população, né? E quando fala em autônomo, ele quer dizer autônomo nas suas decisões. Por exemplo, Janete só, conselheira tutelar, ela não decide. Ela tem que contar com um colegiado que é composto de 5 membros. Né? Aqui na região Valentina estou eu, Janete, tem a conselheira Roqueane, o conselheiro Carlos, a conselheira Rizele e a conselheira Ana Clécia e a nossa suplente, sempre está assumindo nas férias, Marilene. E aí, o órgão colegiado é quem vai tomar suas decisões a partir de algum direito que seja violado ou ameaçado em relação à criança ou adolescente. Né? Então, a autonomia é isso. A autonomia não é, por exemplo, chegar lá e eu querer usar o computador, o papel que tem lá de qualquer jeito, usar o carro do Conselho Tutelar e fazer o que eu quiser. Não. A autonomia é do colegiado nas decisões do colegiado. Né? E quando ele fala não jurisdicional, é justamente como eu coloquei no início, né? É a questão da justiça administrativa, não faz o papel de juiz, não faz o papel de promotor, porque horas ou outras a gente recebe uma alegação ou uma pessoa que pensa que, por exemplo, o conselho vai resolver a questão de guarda, né? Tá tendo uma briga entre os pais, se divorciaram, não estão conseguindo se entender. Aí, assim, é uma demanda que acontece muito, a questão do conflito familiar, uma das maiores demandas que chegam ao conselho. E aí chega, às vezes, um pai ou uma mãe agitado, começa a desabafar, a gente faz essa escuta, né? O acolhimento, a gente tenta direcionar, mas decidir sobre a guarda não vamos poder. E aí a gente vai requisitar os serviços, no caso, encaminhar a Defensoria Pública para que essa pessoa entre com um processo de guarda, né? Que haja audiência e que haja uma decisão judicial. Então, é nesse sentido. E aí, o conselheiro tutelar, ele é encarregado por zelar pelo cumprimento dos direitos humanos de criança e adolescente. Então, o conselho tutelar, o conselheiro, o colegiado, ele deve zelar, cuidar, fazer com que aqueles que devam efetivar os direitos de crianças e adolescentes, de fato, efetivem. Né? E aí, assim, para o pessoal até compreender, eu posso trazer para você também o artigo 4º, porque a gente está falando muito na questão do direito humano, que é o que a gente vai pensar o tempo todo, a partir do nosso bate-papo, e aí, assim, é bom colocar o artigo 4º da lei do Estatuto da Criança e Adolescente, para que as pessoas compreendam melhor essa questão do direito humano. No artigo 4º do Estatuto, ele vai trazer que é dever da família, primeira pessoa, a família, né? Então, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes a, olha os direitos, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Veja só, como o Estatuto é uma lei perfeita. Ele diz que primeiro o dever é de quem? De estar garantindo esse direito de criança e adolescente, da família. Não é você, pai, uma mãe que está nos assistindo, outro, né, o outro pai, algum familiar,
ele tem o dever de assegurar esses direitos. E você veja que esses direitos não são direitos de outro mundo, não. Né? Que às vezes a pessoa pensa, que direito é esse que ela tanto fala? Também, mas é um direito à vida, à saúde. E acontece também, desculpe te interromper, do pai e da mãe, né, jogar para diversas instituições da sociedade, principalmente a escola e o professor, ou os professores, se tiver mais de um, né, a responsabilidade de educar os filhos, né? Porque a escola, ela tem um papel de educar no sentido de, por exemplo, dependendo da faixa etária, né, educação na questão de ensinar, o ensino do português, da matemática, da história, geografia. Isso. Não que a escola vá contribuir também, e deve contribuir, com a educação de todos, né, de modo geral, falando da educação no âmbito geral, no âmbito social também. Mas muitos dos pais esquecem do papel que você está citando aí agora, do papel da família de promover tudo isso, de garantir tudo isso para as crianças, e simplesmente jogam a escola, as crianças na escola e não querem cumprir o seu papel de pai e de mãe, né? Exatamente assim. Não é? O pai, a mãe, a sociedade de modo geral precisa entender que a escola é um local para aprendizagem. Né? A educação, essa questão de comportamentos, ela deve ser trabalhada dentro de casa, né? Direcionada, esclarecida para os filhos, dentro de casa. Né? A escola é a questão da aprendizagem. Infelizmente, acontece realmente muito isso que você está dizendo. E você veja que todos esses direitos humanos que eu citei, é um direito que eu, Janeta adulta, tenho, que você, Marcel, também tem, não é isso? Então, todos nós temos. Acontece que foi preciso ter uma lei para quê? Para assegurar que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, porque eles ainda estão em formação biopsicossocial, né? Então, eles não são ainda adultos, estão em desenvolvimento e precisam que pessoas estejam ali garantindo seus direitos, né? A família, a sociedade, a comunidade, o Estado, né, por conta dessa questão que eles ainda não têm discernimento nem capacidade para estar garantindo tais direitos. É nesse sentido. E, Janete, às vezes acontece também, em alguns casos, nessa questão do cumprimento do direito da criança, do adolescente, por exemplo, do pai e da mãe, ou às vezes a mãe separada, o marido, infelizmente, abandonou, e vice-versa. De não ter com quem deixar, não conseguir uma vaga na creche, não ter um familiar. E dependendo da idade, a mãe tem que trabalhar para sustentar a família e acaba deixando a criança, às vezes 2 irmãos ficam sozinhos em casa, às vezes a criança sozinha em casa, dependendo da faixa etária, a mãe acaba deixando. O Conselho Tutelar, de alguma forma, pode ajudar essas pessoas, né, ou essa pessoa, a encontrar uma vaga numa creche, em auxiliar nesse sentido, porque está errado deixar a criança sozinha em casa, mesmo que seja numa idade de 10, de 12 anos. Como é que funciona aí essa questão? Pronto. A partir do momento que a gente, por exemplo, recebe uma ligação com um comunicado, que seria uma denúncia, né, mas o nome correto seria comunicado, né, mas para melhor entendimento, uma denúncia. E que, por exemplo, a gente vai numa rua tal, número tal, né, e que tem crianças que estão só. Quando o conselho chega lá, não é para ser entendido como um órgão de punição. Né? A gente vai reconhecer aquela demanda ali, reconhecer como é aquele contexto familiar, vai estar dialogando com aquelas crianças, vai tentar um contato com a mãe, né, de alguma forma, geralmente deixa um telefone, tem alguma vizinha, tem um familiar, e a gente vai fazer esse contato. Né? Então, a gente vai assegurar que aquela pessoa chegue na residência, onde a gente vai marcar um momento com ela no conselho, para a gente estar dando todas as orientações, inclusive requisitando ao poder público que garanta essa vaga. Né? Então, nós primeiro fazemos um contato com a rede, né? No caso com escolas e creches, dependendo da faixa etária, né? E aí, se isso não funciona, aí a gente já vai requisitar para a Secretaria de Educação. Se for creche, né, no caso do município, né, se for escola, pode ser do município ou do estado, dependendo se for ensino fundamental, se é ensino médio, né? Vai depender realmente da questão da idade e da questão da escolaridade.
né? Mas aí o conselho ele entra com esse diálogo de orientação. A princípio, quando se chega numa casa que estão as crianças só, a gente vai estar orientando, né? Então o conselho ele não vai funcionar com órgão de punição, até porque não faz também segurança pública, não vai poder decretar a prisão de pai nem mãe, não é isso? Então, assim, o conselho ele está para justamente estar auxiliando e ajudando a família. Não. Se tem muito essa coisa, né, do senso comum. Às vezes, assim, essa luta da gente, às vezes é um pouco cansativa. Por quê? Porque, infelizmente, apesar de 31 anos de existência do Estatuto, a lei ela ainda não chegou para todo mundo, né? Então, se tem muito do senso comum na prática do conselheiro tutelar, assim, do que a sociedade acha que é. Por exemplo, às vezes, estamos, por exemplo, no meu plantão de 24 horas, que na noite eu estou no sobreaviso, eu fico com o telefone móvel. Aí liga, por exemplo, uma pessoa, às vezes não tem nem assim, por exemplo, o endereço correto, acha que a gente vai sair lá e sair procurando como se fosse fazer segurança pública. E é bem interessante que também, algumas vezes, o pessoal ainda diz assim, olha, eu liguei para o 190 porque eu tenho uma mãe aqui que vai matar o filho. Aí, infelizmente, o que a gente escuta dessa pessoa, quando você ligou para o 190, a pessoa diz, sim, liguei. Mas a polícia pediu para ligar para o conselho tutelar, porque é criança, é adolescente. Né? E quem deveria realmente ir era a polícia, porque aquele que tem todo o aparato de segurança pública para atuar nessa situação. Um caso da polícia mesmo. Se chega lá e detecta uma situação dessa, vai ter que levar para a delegacia. Imagina, uma criança espancada, né? Uma criança em risco de vida. Então, é segurança pública, mas infelizmente existe muito dessa coisa. Aí a gente até brinca assim um pouco entre os conselheiros, né? O conselho não faz nada, mas aí a sociedade espera que faça tudo. Por conta dessa questão do senso comum e da falta de conhecimento da lei. Tem muitas interações aqui, Janete. A Ana Cristina, né, diretora do SEAC, sua amiga de infância, está dizendo que a escola tem o dever de ensinar, de prover o conhecimento. Tem também aqui o Aloísio perguntando, Janete, gostaria de saber se o CREAS pode aplicar medidas. Não, quem aplica as medidas protetivas é o conselho. Né? O CREAS ele vai fazer esse atendimento à família. Não é? A partir do momento que ele vê que já tem que partir para outros encaminhamentos, ele pode encaminhar, por exemplo, chega para ele uma demanda, vamos supor que o próprio conselho demanda um acompanhamento de uma criança que foi vítima de violência sexual para o CREAS, né? Então vai ser iniciado um acompanhamento da criança e da família. Não é? Também, o CRAS também entra nessa questão do fortalecimento de vínculo e das necessidades socioassistenciais. E aí o CREAS ele pode entender que, por exemplo, aquela criança não vai poder ficar só lá no CREAS, ela vai ter que ir, por exemplo, um encaminhamento para uma psicóloga clínica, porque vai ser um tratamento a longo prazo, né? Sistemático, que vai precisar realmente de terapia para estar trabalhando toda aquela situação. As medidas protetivas, elas são aplicadas de acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, no Conselho Tutelar. Né? O CREAS é um serviço e ele vai estar atuando nessa questão do suporte à família. Né? Existem muitas questões, assim, muitas polêmicas que você citou muito bem aí, que às vezes o pessoal acaba jogando para o Conselho Tutelar, e algumas outras que de fato é de responsabilidade do Conselho Tutelar e o pessoal não procura. Então, muito importante aqui a gente debater esse tema nesse dia tão especial do conselheiro, da conselheira tutelar, para o pessoal fazer esse contato, esse comunicado, pesquisar mais, entender mais sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para fazer as devidas denúncias, que no caso aí você usou um termo muito bem, que é o comunicado, né, para o Conselho Tutelar, de algumas questões que estejam havendo, seja de violência, violência física, violência sexual ou qualquer outra questão. Mas, por exemplo, quando o pai e a mãe estão exagerando, que muitas vezes acontece no castigo, né? Aí está sendo muito violento na questão de bater, vou bater no meu filho, bater na minha filha. Quando, por exemplo, existe a questão da sexualização, né? Que é diferente da questão do ensinar a sexualidade, né? Que cada faixa etária tem o seu nível, né, de abordagem sobre essa questão da sexualidade. E a gente tem hoje as redes sociais, muitas crianças utilizando as redes sociais
postando vídeos, né, dançando de várias maneiras, com todo tipo de roupa, e etc, etc. Enfim, a sociedade tem vivido momentos muito complexos em relação à questão da violência física, violência sexual, do trabalho infantil, e um outro ponto que eu gostaria de tocar aqui, que é a questão das redes sociais e da questão da sexualidade, que está sendo muitas vezes educada de qualquer jeito, por qualquer pessoa, ou seja, por várias pessoas, eu posso até dizer assim, porque nas redes sociais a gente não tem, tem, mas as pessoas não procuram profissionais, e às vezes na escola mesmo, ou dentro de casa, o pai não se sente responsável, né, de fazer esse tipo de educação. O Conselho Tutelar também atua nessa questão desse tipo de educação que acontece, do pai levar para determinadas festas, ou deixar o filho ou a filha aí de menor para determinadas festas, onde tem determinadas danças que são, muitas pessoas até, né, confundem um pouco tudo isso, ou só atua mesmo nessa questão da violência ou de algum descumprimento que esteja relacionado diretamente ao ECA, como a exploração sexual ou do trabalho? O Conselho Tutelar ele vai trabalhar sempre com o que é previsto na lei, né? Essa questão desse limite que os pais devem impor, da questão da educação, realmente é o dever da família, né? E aí, infelizmente, a gente sabe que quando acontecem essas coisas, mais na frente vão vir outros prejuízos, né? Com relação a essa questão de tanta liberdade, né? Isso aí não trazendo em relação à lei. Então, assim, porque para cada fase, né, deve acontecer. Então, assim, uma criança que ela começa a ter situações de comportamentos de adulto, ela já começa ali a ter problemas mais na frente, né? Então, é mais nesse sentido mesmo. Os pais, a família, quem tem o dever realmente de orientar, né? O Conselho Tutelar, ele vai estar atendendo nos casos em que haja violação ou violência, não é? Então, assim, quando há uma ameaça, né, de que algo possa acontecer ou não, eu vou te falar sobre o artigo 98, e aí ele vai dizer bem direitinho aqui sobre essa questão da atuação para a gente compreender melhor. Do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 98. Ele vai dizer o seguinte, que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados, né? Aí ele vai trazer primeiro por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Ou seja, quando a sociedade ou o Estado age como não deveria agir, né? E quando também se omitem essa sociedade e esse Estado, quando deveria fazer alguma coisa e não faz, né? E aí vai dizer também que por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Ou seja, quando os pais faltam, né, deixam de fazer alguma coisa que deveriam, por exemplo, garantir o direito à educação dos filhos. Né? O pai não matricula porque não quer, essa mãe não matricula porque não quer, essa avó que cria não matricula numa escola porque não quer. Então, quando essa denúncia chega ao conselho, aí eles vão ser advertidos, né? De acordo com o artigo 136, no inciso 7, que o Conselho Tutelar vai aplicar essa medida lá. E aí, em paralelo, o Conselho Tutelar já vai estar requisitando essa vaga, né? E também a criança ou adolescente, eles também praticam, né, em razão da sua própria conduta de violar o seu direito. Por exemplo, uma criança que ela tem direito a estar na escola, ela sai de casa para ir para a escola. O pai e a mãe sabem que ela foi para a escola, mas no caminho ela para e fica brincando com os amigos. O direito à educação dela está garantido. A vaga está lá, os pais acham que ele está lá, porém ele não está. Então, em razão da sua própria conduta, ele está violando o direito à educação que lhe foi garantido. Né? E às vezes até assim a sociedade se espanta quando a gente conversa e diz, olha, criança e adolescente eles praticam crime, que é outro ponto, em razão da sua conduta. Criança e adolescente, infelizmente, rouba, infelizmente mata, eles também praticam crimes. E aí eles vão responder também perante a lei, não junto ao Conselho Tutelar, né? Mas aí vai ser sobre as questões de medidas socioeducativas devido ao ato infracional. E aí você vê que muitas vezes, nesses programas sensacionalistas, eles dizem, não vai dar em nada, né? Porque é uma adolescente, não vai acontecer nada com o que ele está fazendo. Mas, assim, engana-se, né? A lei, ela também vai, né, ter as questões punitivas.
Ele vai responder, sim, criminalmente, sendo que, por ser ainda um ser humano em desenvolvimento, por não ter completado ainda 18 anos, direito à imagem preservada, não vai aparecer na televisão, por mais que aquele jornalista fale, grite, queira fazer aquela coisa, né, o Huawei em relação àquela, para chamar a atenção da sociedade de forma negativa em relação ao adolescente, ele não vai poder publicizar, por exemplo, a foto do adolescente, a imagem do adolescente, porque se entende que ele tem direito a cumprir as medidas socioeducativas e que ele tem direito que, quando completar os seus 18 anos, ali em paralelo a essas medidas socioeducativas, estudando, depois ser inserido no mercado de trabalho, que ele possa recomeçar a sua vida enquanto adulto. Inclusive, existe também várias questões que envolvem a garantia do direito do adolescente, que é importante, né, quem está nos acompanhando aí, já quando concluir essa live, pesquisar lá o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, deixar salvo aí o link para poder acompanhar, ler, caso do descumprimento, procurar o Conselho Tutelar. Mas existe também, como aconteceu nos últimos anos, uma política, né, do governo federal atual, governo do presidente atual, de desdenhar ou fazer com que, né, que está ali estabelecido, essa conquista que está estabelecida no ECA, né, não tem a sua verdadeira... De jogar o ECA na ladrina. Não tem a sua verdadeira valorização, né? E isso é muito complicado para a sociedade. Diminuição da maioridade penal, enfim, várias questões, né? É importante a gente entender também esse aspecto, né, da influência política no cumprimento do ECA, para que a atuação do Conselho Tutelar não venha por água abaixo, né? Porque a gente tem visto cada dia mais, como eu citei no começo, né, o aumento no número da exploração do trabalho infantil, da exploração sexual da criança e do adolescente, e se a gente desdenha, minimiza, desvaloriza ou faz com que o ECA deixe de existir, né, vai deixar de existir o conselheiro tutelar e vai deixar de existir cada vez mais o cumprimento de tudo que está estabelecido lá, né? Isso, exatamente. Assim, é até bom esclarecer em relação a essa questão do trabalho infantil, né? Que a gente, nesse momento de pandemia do ano passado para cá, a gente observa que aumentou bastante, né? E a gente, assim, escuta muito na questão do senso comum, né? Daquela história, eu trabalhei, não dei para bandido, né? Então, assim, hoje sou quem sou, né? Sou uma mulher que me dei bem, né, na vida, profissionalmente e tal. Não dei para ladrão, existe, né, essas falas assim que são fortes, né, dentro do senso comum. Mas assim, é importante refletir. Eu até me recordo de uma vez que eu recebi uma questão de uma denúncia que tinham 2 adolescentes irmãos trabalhando no mercadinho, né, e esse trabalho era de descarregar, né, então era assim, sacas pesadas que eles descarregavam, né, que chegavam em caminhões. Então, passava o dia praticamente nesse sistema, né? Descarregar, ainda ia arrumar prateleira, ia limpar. Então, assim, trabalhos realmente pesados. Aí, quando nós notificamos, né, o proprietário para esse diálogo sobre a denúncia, aí o que foi que ele disse? Olha só, mas é interessante, né? Porque não é tão bom que eles estejam lá para eles não estarem, por exemplo, lá na comunidade deles, lá, se envolvendo com droga, com furto, com roubo, com esse tipo de coisa, né? Aí eu parei, eu olhei para ele assim, eu disse, você tem filhos? Aí ele disse, tenho 3 filhos. Aí eu disse, seus filhos ajudam você lá também no mercadinho? Aí ele disse, não, de jeito nenhum. Meus filhos, olha, eles estudam pela manhã, numa escola privada, né? E à tarde eles fazem cursos, né? Eles fazem curso, cultura inglesa. Eu disse, é interessante, né? Para o senhor ver como o senhor quer que seus filhos tenham uma perspectiva de futuro diferenciada, não é? Então, assim, para esclarecer, é preciso entender que é a questão da exploração. Porque se a gente pensar, fazer uma analogia com relação ao sinal, por exemplo, né? Se você pensar uma criança abaixo de 14 anos, que é o que está lá previsto na lei, ela não vai poder executar nenhum tipo de trabalho, né? Esse sinal, ele vai estar vermelho. É proibido para criança ou adolescente, conforme a lei. Porém,
dos 14 aos 16 anos, a gente pode estar pensando que esse sinal ele vai estar amarelo, né? Horas você passa, horas você não passa. Porque dos 14 aos 16 anos, o adolescente ele vai poder trabalhar como jovem aprendiz, na realidade, né? Certo. Então, ele vai poder estar um turno na escola, o outro numa empresa, né? Mas ele vai ter um trabalho, vai estar numa parte mais numa questão administrativa, mais técnica, de aprendizagem, dentro dessa empresa, em paralelo na escola, né? E não vai ser à noite. E aí, esse sinal, ele está em alerta amarelo, né? Há essa possibilidade. Quando ele completa 16 aos 18 anos, esse sinal, ele continua também amarelo. Porém, ele já adquire mais direitos, né? A questão de carteira, né? Assinado dos reconhecimentos. Exatamente. E aí, quando ele está nessa faixa etária dos 16 aos 18, ele não poderá ter trabalho noturno, insalubre, que ponha em risco a vida dele. Né? Então, existem algumas restrições. Então, assim, a lei ela não vai proibir o tempo todo, ela dá condições, mas condições essas que também colaborem na questão da educação do adolescente, né? Pensando numa perspectiva de futuro. E aí, quando ele completa 18 anos, maior de idade, ele já pode dar o segmento no mercado de trabalho. Né? Então, assim, e outra, quando a gente pensa na questão da exploração, você veja que essa exploração é o quê? São crianças e adolescentes em lava-jatos, né? Em lixões, né? Em pedreiras, pondo em risco as vidas deles. E né? muitos pais, essa questão do sinal, por exemplo, quando... E muitos pais, inclusive, dizem assim, não, mas no meu tempo eu comecei a trabalhar cedo, na roça, com meu pai, ajudando meu pai, capinando mato, plantando batata e tal, inhame. Outros que estão mais aqui na capital, dizem, não, eu comecei a trabalhar cedo, limpar mato na casa de um, na casa do outro, para ser gente, é por isso que eu sou o que sou. Então, são várias questões que vão se perpetuando, e a gente acha que esse tipo de educação, lógico, aí você diz, não é importante trabalhar, não é importante educar a criança, mas como você bem falou aí, tudo ao seu tempo, né? Ela não pode ser explorada, né? Isso num trabalho infantil, nem num trabalho doméstico, mas aí, Janete, meu filho ele pode forrar uma cama, né? Lava uma peça íntima dele, ele pode, na hora que ele termina de comer, dependendo da idade dele, das condições físicas, lavar um prato, um copo, isso aí não vai fazer mal à criança. Agora, o que não pode, por exemplo, quando a gente pega uma denúncia, que chega na casa, por exemplo, a mãe foi para a academia malhar, e aí tem uma criança de 9, 10 anos cuidando de mais duas ainda menores, né, indo para o fogão fazer a comida, pondo em risco. Já tive uma situação quando atuava lá no Conselho do Sudeste, que a mãe tinha ido para a academia, olha só. Deixou as duas crianças pequenas em casa, na faixa etária de 5 a 7 anos. E aí, os meninos sozinhos em casa, criança, né? O que é que resolveram? Comer. Nessa história de querer comer, procuraram alguma coisa. Acharam, sabe o quê? Rapadura. E aí, nessa história da rapadura, que é dura, foram tentar partir e não conseguiam. Resultado, um teve a brilhante ideia, né, a mente lá perto da criança, de pegar uma faca. Aí começou a bater e não conseguia. Aí mandou o irmãozinho segurar. No que mandou segurar, tomou no dedo. Aí o sangue dentro de casa, né, aquela coisa. Aí começaram a gritar, a chorar. Então a porta não estava na chave, porém a grade, ela estava com um cadeado. E eles começaram a gritar, a chorar. Aí a vizinha percebeu. O muro não era tão alto, ela botou uma cadeira e olhou por cima. Quando olhou por cima, aí ela viu como estava a situação. Aí ela se desesperou, ligou para o Conselho Tutelar, que faz tudo. Aí o que aconteceu? Nós conseguimos chegar lá, né, com ajuda também na hora, até chamamos a polícia, porque ela disse, não está conseguindo abrir, e a gente chamou a escolta nesse dia. E aí a gente teve que, o policial conseguiu abrir lá o portão, de alguma forma pulou o muro e destravou por dentro. E conseguiu abrir essa grade entortando. E aí a gente terminou, porque não conseguia contato com a mãe, né, por telefone, não conseguia de forma alguma, não sabia onde era esse lugar que ela tinha, porque não se sabia ainda que era academia. Quando ela chegou, foi que a gente descobriu que era academia, né? E aí terminou que a gente teve que dar até assistência, que não é o papel do Conselho Tutelar, mas nesse momento, preocupado com as crianças, foi para o hospital para fazer toda a higienização. Graças a Deus não precisou levar a ponto, né? Mas fizeram um curativo. E imagina como estavam essas crianças dentro desse contexto, né?
E aí depois a gente volta para o conselho tutelar, entrou à noite, vamos esperar, porque a gente não vai colocar uma criança em acolhimento simplesmente por isso, porque a gente sabe que vai estar, mais uma vez, fazendo com que aquela criança sofra, né? Foi a dor do corte, e aí imagine pensar que vai ficar fora da família, né? E aí as crianças também não sabiam dizer onde é que morava uma avó, um tio, não teve como a gente chegar um familiar para dar suporte. Então, quando essa mãe chega em casa, a vizinha avisa, aí chega ela correndo no conselho chorando, com roupa de academia, né? Aí chega lá chorando, aí a gente diz, olha, tá vendo o que é que acontece? É verdade. Então, assim, a gente passou a ter um diálogo com a mãe, foi feito termo de advertência por escrito, né? Porque realmente terminou as crianças sendo colocadas em risco, e aí é onde vem essa reflexão de ficar só em casa, né? Dos riscos que as crianças podem correr. Né? Por isso é diferentemente do que acontece em muitos lares, vou citar assim rapidamente o meu caso, meus pais foram separados, assim, se separaram, né? Desde que eu tinha 8 anos de idade, minha irmã 9 e meu irmão 10. E aí minha mãe tinha que trabalhar, ela sempre trabalhou como doméstica, e aí ela deixava o almoço pronto, né? Deixava o almoço pronto, e a gente, na cidade, estudava na mesma rua de casa, tinha escola, né? Uma vizinha que dava um auxílio, alguma coisa e outra, sempre por ali, e ela deixava na porta da geladeira o que cada um tinha que fazer. Então, minha irmã, no caso, hoje é seu dia de varrer a casa e passar pano. Aí eu vai ter que varrer a frente, embaixo da árvore, no quintal. Aí meu irmão, lavar a louça. Aí quando chegava tinha que estar tudo limpo. E cada um também tinha que forrar a sua cama, tinha que estar tudo organizado. E depois chegou uma certa idade que ela também foi ensinando a gente a lavar roupa, a engomar roupa. E hoje eu faço, modéstia à parte, isso muito bem, né? Compartilho aqui as atividades domésticas com minha esposa e acho isso uma terapia, acho isso excelente. Eu considero que isso me ajudou muito, principalmente quando eu passei um tempo morando só, que minha família foi morar em Natal, isso me ajudou muito no meu dia a dia, quando eu já tinha aí seus 20 e poucos anos trabalhando e morando só, e me ajudou também nessa minha relação com minha esposa a dividir, né, juntos aqui, compartilhar as atividades domésticas. Esse tipo de educação é permitido? Até que ponto isso chega a ser, porque muita gente está interagindo aqui dizendo trabalho doméstico também é exploração de trabalho infantil, né? É exploração. É exploração do trabalho infantil, né, doméstico. Mas o caso específico é como esse que você citou, né? Que a mãe vai fazer academia e deixa lá os filhos. E é importante, assim, que essas atividades que a mãe coloca para os filhos, como você colocou aí, é que não interfira na questão da escola, né, da educação. Não pode, Marcel, quando era criança, ficar esgotado com responsabilidades de adulto e deixar de realmente, por exemplo, ir para a escola, de ter seu momento de lazer, seu momento de brincar, porque é o direito da criança e do adolescente também brincar, né, do esporte, da educação. Então, seus direitos humanos não podem ser violados, né? Então, para tudo tem que ter também um limite, né, nessa situação. Você, por exemplo, uma criança ou adolescente não pode assumir as responsabilidades que devem ser dos adultos, né? Estamos chegando, Janete, infelizmente, ao final da nossa live. O Instagram limita um pouco aí esse horário de lives de até 1 hora. O bate-papo está muito bom. Por mim, a gente continuava aqui mais 1 hora, porque a temática vai surgindo várias dúvidas, várias ideias, né? E muita gente aqui interagindo. Queria agradecer a participação de todos os comerciários e comerciárias, e também amigos e amigas, parceiros e parceiras que estão aqui conosco, interagindo na nossa live. O Aloysio, inclusive, pediu também para que você falasse um pouco sobre a PET e várias outras pessoas aqui. Rogério, presidente do Sinecom, e várias pessoas parabenizando, né, pelo dia do conselheiro, da conselheira tutelar, parabenizando todos os conselheiros tutelar aqui de João Pessoa e das demais cidades, agradecendo e também parabenizando aí pela live. Gostaria de encerrar deixando aí à vontade, se tem algum tema, alguma coisa que você pudesse falar, que a gente deixou de falar, e também deixando a sua mensagem, né, para todos os conselheiros e conselheiras tutelar. No mais, a gente gostaria demais, em nome dos sindicatos comerciários, te agradecer por estar aqui conosco e parabéns a todos os conselheiros e conselheiras tutelares.
Eu que agradeço, Marcel. Primeiro eu quero deixar aqui registrado os canais de denúncia, né? Qualquer pessoa pode estar fazendo denúncia, pode estar se identificando ou não, né? É escolha da pessoa. Pode estar ligando para o Disque 100, que é um Disque nacional, ou o Disque 123, que é um Disque estadual. E ainda temos também o Disque 156, que é o municipal. Então, são canais gratuitos. Qualquer pessoa pode estar fazendo essa denúncia quando perceber qualquer situação de violação de direito de criança e adolescente ou alguma situação de violência. Né? A questão de se identificar é opcional. Mas o que a gente pede sempre é que as pessoas tentem fazer essa denúncia com o máximo de informação. Né? Não adianta, por exemplo, dizer que é na rua projetada sem número. Né? Aí fica inviável. Então, a gente pede que tenha pelo menos o nome da rua, o número. Às vezes tem algumas residências que não tem número, mas coloca assim, a casa de Cotal, com portão tal, vizinho a mercearia tal, procura por seu fulano, que às vezes tem um apelido famoso naquela rua, né? Isso que faça com que a gente consiga chegar para estar realmente fazendo com que aquela criança ou adolescente saia daquela situação de violação ou de violência, né? Então, é muito importante essa participação da comunidade, da sociedade de forma geral, né? Nessa questão da denúncia. Então, o Disque 123, o Disque 100 ou o Disque 156. E ainda pode também ligar para o Conselho Tutelar da sua região. Né? Aí no site, como você bem colocou, se você colocar lá Conselho Tutelar João Pessoa, vai abrir as 7 regiões, né? E facilita para que as pessoas peguem esse número, né? Então, assim, eu quero dizer que assim, a responsabilidade é coletiva, a responsabilidade é de todos nós, não podemos nos calar. Muitas crianças e adolescentes têm seus direitos humanos violados, ameaçados, né? As violências de fato acontecem. Pensem vocês que uma região como Valentina, que ela cresce cada vez mais, né? Onde era uma casa, hoje são 16 apartamentos. Quantos e quantos prédios estão sendo construídos? Quantas crianças e adolescentes estão morando na nossa região? E assim toda João Pessoa. E muitas, infelizmente, elas estão passando por situações de violência. Quase que toda semana nós recebemos situações de crianças ou adolescentes vítimas de violência sexual, de negligência, de violência física, né? Das mais diversas violências. Não é coisa de outro mundo, não, sabe, gente? É porque realmente a publicização ela é muito pouca. Mas recebemos, infelizmente, na maioria das vezes, quem viola e quem violenta essa criança, esse adolescente, é um membro da família ou alguém muito próximo. Né? Nesse momento da pandemia, como houve essa questão do ensino remoto, o ano passado, por exemplo, o número de denúncias inicialmente caiu. Né? Por quê? Porque chegava muita denúncia a partir da creche, da escola, onde a criança ou adolescente desabafava ali com o educador, desabafava com a professora, com o psicólogo, com o assistente social, com um amiguinho que encorajava em fazer essa denúncia. E aí, assim, o que é que aconteceu? As crianças e adolescentes ficaram em casa e essa denúncia chegou, né, dificultou de chegar. Você veja que o índice de violência contra a mulher é imenso. Né? A mulher, ela perdura naquele ciclo de violência até quando ela suporta, se não morrer também, né, infelizmente. Mas ela, adulta, ela consegue, se ela desejar sair daquele ciclo, procurar os meios para sair, né? A segurança pública. Já a criança e adolescente, nem sempre ele vai ter discernimento, né? Ou alguém que possa estar ajudando nessa situação. Então é isso, é dever de todos nós, né? Darmos as mãos, estarmos vigilantes na questão da garantia de direitos humanos de criança e adolescente. Né? Quero deixar meu abraço ao meu colegiado, né? Na pessoa de Carlos, Ana Clécia, de Roqueane Dantas, de Gisele Lima, Marilene. Meu forte abraço a todos os conselheiros e conselheiras de João Pessoa, da Paraíba e do Brasil, né, nesse dia nosso, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Quero dizer que o amor pelo que se faz move tudo, né? Move todas as coisas. Então, quem faz com amor nunca perde, ganha muito mais, sempre ganha amor. Então, tudo aquilo que você se propôs a fazer, faça realmente com amor. Tenha vontade, tenha garra, lute e estude. Né? É nessa batalha que a gente vai fazendo que os conselhos tutelares cada vez mais se fortaleçam. E quero minha gratidão deixar aqui para você, viu, pelo convite, e que venham outros. Com certeza, inclusive
A gente pode falar de temas específicos, inclusive, né? não vi aqui a presença da Angel Caroline, que participou também da live dos sindicatos comerciais. Mas já pensou? E eu participei da dela, eu vou cobrar. Participou aqui conosco também. Um abraço, Caroline, para você e para todos vocês que compõem aí o Conselho Tutelar da região do Valentina e para todos os conselheiros tutelares aqui, né, de João Pessoa e das outras cidades. Um grande abraço, Janete, parabéns pelo trabalho e até a próxima live. Boa noite e tudo de bom para vocês. Obrigada a todos e todas. Um abraço. Boa noite.